vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar. Como tantas outras milhões de famílias que vivem nesse Brasil, lutando, pelejando pela sobrevivência. Uma família que trabalhava, que labutava todos os dias para conseguir um pão de cada dia, com o suor do seu rosto e com a força do seu próprio braço. E comer. Cidade Gabi, povo marcado, povo feliz. Cidade Gabi, povo marcado. Você, pode ir rápido, nós temos que ir para o trabalho. Todos os dias, os filhos maiores acompanhavam o pai para o trabalho na lavoura. Vamos parar de ir para o trabalho. Nós vamos com o trabalho, com a nossa luta de engajamento, conseguiremos o nosso objetivo. Conseguir o nosso pedacinho de chão. Vai! Os meninos menores ainda estudavam. Deus abençoe. Vão com Deus. Cuidado com o caminho da escola, hein, gente? Cuidado. A outra filha ficava em casa, ajudando a mãe a cuidar dos serviços domésticos. Filha, quando você cuida da limpeza da casa, vou preparar um bolo bem gostoso. Porque hoje é o aniversário do seu pai. À noite, quando todos estiverem em casa, vamos comemorar todos juntos essa data. Você que faz parte dessa massa, que passam nos projetos do Vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos é duro não poder encaminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem, a margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a vida de galo, como marcado todo feliz. Vida de galo, como marcado todo feliz. Filha, já terminou os trampos caseiros? Sim, mãe. Então vamos à casa de comadre Marta, pois ela está doente e com certeza deve estar precisando da nossa ajuda. O pai com os filhos mais velhos ainda estavam para a lavoura. A mãe e a filha foram visitar a vizinha. Enquanto isso, chegaram na escola os dois filhos, que logo sentiram algo diferente dentro de casa. É novidade. Sinta o cheiro. É cheiro de bolo. Vamos procurar por aqui. Achei! É o bolo que mamãe fez. Vamos provar para ver se tá bom. Vamos provar para ver se tá bom. Não, Pedro. A mamãe vai gostar.
da estátua é São Paulo. E assim, aquele bolo que era feito para toda a família começa a ser devorado por apenas alguns membros dessa família. A família reuniu-se novamente. Meus filhos, hoje é o aniversário do seu pai. Preparei uma surpresa para comemorarmos todos juntos essa data. Meu aniversário? Eu peço para vocês que nem me lembram. Surpresa? Se é surpresa, deve ter alguma coisa gostosa. Quem comeu o bolo? Quem eu preparei para todos? Eu não fui, eu estava pra lá. Eu também não. Mas tem que ter alguém. Quem comeu o bolo? Fomos nós, mamãe. As nossas podia comer um pedaço. Mas vocês não querem comer pedaço? Eu fiz o bolo para repartir com todos os membros da minha família. E vocês dois, comendo sozinhos, quase todo o bolo, deixando a minha família com apenas uma migalha. Na minha casa, não quero que o fogo encha a barriga e outros passem fome. Vocês nem parecem serem meus filhos. Bem, menino, talvez está certo. O que fizeram não deverá se repetir mais, pois isso se chama ganância. Isso também acontece na Terra e com todas as riquezas que ela contém. A Terra foi feita para todos. Existem espaços e recursos suficientes para todos os filhos da Terra. Porém, alguns, por ganância e ambição, se apoderam de coisas e terras além do que necessitam, deixando outros na penúria e na mais completa miséria. A terra é como se fosse um bolo, e poucos comem esse bolo de muitos, como vocês dois fizeram, causando um grande sofrimento. E tudo isso acontece no nosso país. O Brasil é a terra de índios, terra de alegria, de partilha e de igualdade. Porém, chegaram os invasores, trazendo miséria e desigualdade, sofrimento e separação. Enfim, todo tipo de tristeza para o nosso povo. Por isso, o povo mais pobre, assim como nós, luta para fazer desse Brasil a pátria mãe. Um país com um povo livre e soberano, mas que exista paz e justiça, igualdade e partilha. Nesses 500 anos, vejam bem vocês, muitos derramaram seu sangue, deram suas vidas lutando para fazer desse Brasil, para tornar realidade esses sonhos de milhões de brasileiros que ainda sofrem os efeitos da colonização e que lutam para fazer desse Brasil um país realmente independente. Entenderam bem? E vejam mais as reais consequências de todos aqueles que com seu suor, com seu trabalho, luta para conseguir o seu objetivo, um pedacinho de chão à mesa
havia partilha e liberdade, havia alegria e solidariedade. Chegaram os invasores, trazendo a cerca, o latifúndio e a divisão. Dominaram nossa terra, tomaram o nosso pão. A pátria grande, a terra sem mares, os indígenas, transformou-se em um país dividido e subdesenvolvido, um país dependente e carente, com a renda e as riquezas mal distribuídas, e a maior parte da população desfavorecida. Por isso, tentando mudar esse quadro, no decorrer da história desses 500 anos da presença da invasão dos europeus, nosso povo, muitos líderes populares têm lutado, doado seu sangue e sua vida para transformar o Brasil numa pátria grande. Muitos arriscaram suas vidas, porque no Brasil, 50% das terras são dominadas por apenas 7% de latifundiários, deixando a maior parte na miséria. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. E o reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela redenção. Muitos líderes, entre tantos outros que nem conhecemos, deram sua vida, derramaram seu sangue para fazer do Brasil uma pátria-mãe, uma terra de todos. Queremos, nesse momento, trazer à nossa memória alguns desses nossos líderes, desses verdadeiros patriotas. Chico Mendes, ecologista, assassinado no Acre. Massacre dos índios Cinta Larga, no Paralelo 11, Mato Grosso, em 1963. Cacique Guarani Marçal de Souza, assassinado a tiros em sua casa, no Mato Grosso, em 83. Padre Josimo Tavares, assassinado por defender os trabalhadores. Índio Guarani Sepete Araju, no Rio Grande do Sul, que morreu na região de Sete Povos das Missões. Zumbi de Palmares, o maior líder do Quilombo dos Palmares,
que morreu em 1695 lutando pelo fim da escravidão. Antônio Conselheiro, líder dos sertanejos baianos, assassinado no Arraial de Canudos. Operário Santo Dias, líder sindical em São Paulo. Massacre dos menores de rua na Candelária. E o recente, trágico e triste massacre do Sem Terra em Eldorado de Carajás, do Pará, ainda recente. São milhares de trabalhadores, lavradores e sindicalistas assassinados por lutarem pelo direito ao trabalho por uma vida digna. Os massacres e assassinatos de líderes revelam que o direito à propriedade de uns nega o direito à vida de tantos outros milhões. No Brasil, temos uma dura realidade: 32 milhões de indigentes, 60 milhões de pessoas vivem na miséria, 400 mil menores de 12 anos prostituídas, 400 mil crianças morrem de fome por ano. O Brasil é o 7º país do mundo em analfabetismo. O Brasil é o 5º país do mundo em corrupção. O Brasil é o 1º país do mundo em má distribuição de renda e desigualdade social. O país da corrupção e da desigualdade social não podia tratar de outra forma aqueles que lutam pelo direito à terra e ao trabalho. O massacre do Sem Terra em Eldorado de Carajás, como os outros massacres, não foram atos isolados, não foram os primeiros, e infelizmente não serão os últimos. No país em que parte da população passa fome e vive na miséria, no país com tanta terra improdutiva, nas mãos de alguns poucos latifundiários que sempre se beneficiaram do poder, no país em que 5 milhões de famílias de trabalhadores rurais estão sem terra, novas lutas acontecerão, até o dia em que o direito ao trabalho e a dignidade e a cidadania sejam considerados como direitos de todos os filhos do Brasil. Infelizmente, o governo faz vista grossa a essas situações e a justiça do Brasil, além da morosidade, prefere botar pano quente em cima, ignorando os verdadeiros culpados, não punindo, muitas vezes, aqueles que devem ser punidos. Amigos, a possibilidade de mudança, de mudar essa triste realidade, está em nossas mãos. Se continuarmos desonestos e indiferentes, talvez consigamos acumular fortunas, mas com certeza não vamos tirar as próximas gerações da violência que nos assola e vamos impedi-los de usufruir das belezas e riquezas deste imenso Brasil. Enquanto houver um sem terra, um sem teto, novos mártires da terra trabalharão na luta, até que o Brasil se transforme na verdadeira pátria-mãe, a terra sem mares, terra de todos e terra de irmãos, pois o verdadeiro patriotismo não é um sentimento, e sim uma luta cotidiana para que haja participação, cidadania, solidariedade e justiça social.
não é um sentimento, mas é uma luta, e muitas vezes com derramamento de sangue de milhões, para que a vida seja plena e seja para todos.